Olá, meu nome é Jairo Jorge, eu sou jornalista e apresentador do programa Domínio Público. Aqui em discussão, educação, inovação e o futuro do Brasil e do Rio Grande. O crescimento da violência no Rio Grande e no Brasil é o tema do Domínio Público de hoje. No ano passado, no Brasil, ocorreram 7 homicídios a cada hora. São mais de 61 mil vidas perdidas. No Rio Grande do Sul, foram mais de 3 mil homicídios, um índice de 28,9 homicídios a cada 100 mil habitantes. E a nossa capital, Porto Alegre, está entre as 50 cidades mais violentas do mundo. E em 2016 chegou a 61,9 homicídios a cada 100 mil habitantes, índices alarmantes. Para discutir a questão da violência, o crescimento dos homicídios e a insegurança que ronda o Rio Grande do Sul, o Domínio Público de hoje trouxe 2 especialistas nessa área. Alberto Kopitic Vinogron, diretor executivo do Instituto Cidade Segura, advogado, ele atuou como secretário de Segurança Pública de Canoas. Foi chefe da assessoria parlamentar do Ministério da Justiça, tendo coordenado o primeiro Congresso de Segurança Pública. Foi chefe também da assessoria internacional do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da Presidência da República e foi também chefe de gabinete do secretário executivo do Ministério da Educação. Também a nossa convidada, a advogada Tâmara Biolo Soares. Ela é mestre em Direito pela Universidade de Harvard, com especialização em Direitos das Mulheres pela Universidade do Chile. Trabalhou como advogada na Secretaria Executiva da Corte Interamericana de Direitos Humanos, na Costa Rica. E foi gestora da Política Estadual de Direitos Humanos da Secretaria da Justiça e dos Direitos Humanos do Governo do Estado. Alberto, nós temos uma explosão de violência, né? Esse aumento expressivo de homicídios, tanto no Estado, na capital e também no Brasil. Quais são as causas, quais são as origens dessa onda de violência que marcou 2016, mas que também invadiu e está presente em 2017? Olá, Jairo, um grande prazer estar aqui nesse espaço de debate sobre os temas urgentes da nossa sociedade gaúcha. E realmente o tema da segurança, conforme apresentado recentemente pelos dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, atingiu o ápice, o limite, né? Quando nós já imaginávamos que a violência não teria mais como subir, né? Em 2016 foi o ano mais violento da história moderna do Brasil, né? E o mesmo se repetiu no Rio Grande do Sul, né? Onde por alguns anos a violência não havia chegado, né? O quadro de violência no Brasil ele é um quadro que já tem pelo menos 40 anos de crescimento ininterrupto, começando pelo Sudeste, se espalhou pelo Nordeste, Norte e, por fim, chega nos últimos 10 anos aqui no Rio Grande do Sul e se agravou de uma forma inimaginável nos últimos 3 anos. Não por acaso, né? Esses índices não são fruto do acaso, são fruto e consequência da ausência de políticas por parte do governo federal, né, em nível de Brasil, e por parte do governo do Estado, aqui no Rio Grande do Sul, onde o governo criou o caos perfeito, né? Parcelamento dos salários, um desestímulo completo para os servidores da área, para os policiais que estão nas ruas no dia a dia, e a falta de liderança, né? A falta daquela figura que possa convocar os prefeitos, os servidores, a sociedade como um todo em torno de um plano estadual de segurança, né? Nós tivemos algumas experiências no Brasil, poucas é verdade, onde governadores, é o caso que eu creio que seja a melhor referência de Pernambuco, o governador Eduardo Campos, que assumiu para ele a tarefa de vencer a violência. Em 7 anos, Pernambuco reduziu 42% dos homicídios. Ao final do seu governo, inclusive, nos últimos 4 anos,
os homicídios voltaram a subir, mas mostra a importância da liderança política, né, de mobilizar o Poder Judiciário, o Ministério Público, toda a força da sociedade para superar a violência. É isso que o Rio Grande do Sul não tem e se agravou muito, né, nesses 3 anos, em razão desse conjunto de desestímulos. E aí nós temos uma soma, né, de excesso de armas, que não é uma prioridade do Estado, apreensão de armas ilegais que estão nas mãos dos bandidos, vem caindo esse número ao longo dos últimos 12 anos, caiu 20% o número de armas apreendidas no Rio Grande do Sul, enquanto os homicídios dobraram em 10 anos. Então é uma situação inimaginável. Porto Alegre, infelizmente, atingiu a 3ª pior cidade do Brasil, possivelmente uma das 5 cidades com mais de 1 milhão de habitantes mais violentas do mundo. Se tornou Porto Alegre, a nossa querida capital, atingiu esse triste fato em razão da ausência de políticas e de liderança no Estado e também na cidade. Então, nós tivemos em 2016 908 homicídios, só para dar mais exato, é 61,3 homicídios a cada 100 mil habitantes. Isso é um dado assustador, né? Como é que tu vê a situação de Porto Alegre, né? O que gerou, o que levou, né? Porque se colocava Porto Alegre entre as 50 cidades mais violentas do mundo, com um índice de 30 homicídios a cada 100 mil habitantes, nós dobramos, né, de 2015 para 2016. Quais são as causas específicas para Porto Alegre? Jairo, exatamente. Os porto-alegrenses nunca testemunharam uma crise de violência tão profunda na cidade, né? Porto Alegre jamais viveu o que está vivendo hoje, e isso tem causas. Acho que é importante a gente refletir sobre isso. Parece, às vezes, que essa criminalidade surgiu do nada. Não, ela tem causas, e ela, sobretudo, tem causas, de novo, em ausências de política pública. Isso sobre Porto Alegre é muito importante nós termos conhecimento de que o governo do estado do Rio Grande do Sul tinha plenas condições de ter coibido o crescimento dessa crise. Quem é que morre hoje, né? Os dados nos apontam isso. É justamente a faixa etária da juventude. E precisamente para uma política de segurança pública, de redução da violência na juventude, eu mesma tive a oportunidade, a honra de captar ao estado do Rio Grande do Sul, quando estive na gestão estadual, a soma de 50 milhões de dólares do Banco Interamericano de Desenvolvimento. O Rio Grande do Sul foi o primeiro estado no Brasil que fez um protocolo, uma solicitação de financiamento e que assinou esse programa de prevenção da violência na juventude com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, que inclusive usou como modelo esse programa depois para outros estados e os está executando em outros estados. Portanto, no fim de 2014, no início de 2015, o estado do Rio Grande do Sul começou a receber essa quantia, que é uma quantia que qualquer gestor quer ter esse valor, né, para executar políticas, e elas se focavam em 3 cidades, Alvorada, Viamão e Porto Alegre, justamente porque são as cidades com maiores índices de homicídios na juventude no estado do Rio Grande do Sul. Entendemos que se esse recurso tivesse sido adequadamente executado, tal como previsto, ele teria inclusive segurado a onda de criminalidade em todo o estado, porque essas políticas teriam repercutido positivamente e teriam dado um norte para os demais municípios seguirem a mesma gestão da segurança pública. Não foi feito, né? Esses recursos recém agora, este ano, começaram a ser executados com centros de juventude que estavam projetados lá atrás. E de terem sido executados corretamente, quem sabe a gente não teria chegado nessa crise de violência. Então, é preciso dizer que há o que fazer em segurança pública, né? Não só exemplos aqui no Brasil, exemplos fora do Brasil, Estados Unidos, Colômbia, diversos países nos mostram que há o que fazer. O que falta hoje no Brasil, no Rio Grande do Sul e certamente em Porto Alegre é gestão e conhecimento em segurança pública, tanto em mecanismos de repressão quanto em mecanismos de prevenção da violência. Porque nós temos, e repito, quem morre são jovens.
E quem não morre são jovens que estão sendo treinados de forma violenta, treinados na criminalidade e que amanhã depois estarão no tráfico de drogas e na criminalidade. Levá-los ao presídio central e prendê-los também de forma muito acelerada, como se tem feito, não só não diminui a violência, porque os nossos índices de encarceramento têm subido tanto quanto os de violência, então isso não reduz, não previne a violência. O que previne a violência são políticas públicas de prevenção e redução da criminalidade. Elas têm que ter foco na juventude, porque elas têm que ter foco em quem são as vítimas e os autores dessa violência, e elas têm que ser sustentáveis no tempo, elas têm que ter continuidade. O Rio Grande do Sul perdeu a oportunidade, tinha os recursos e perdeu a oportunidade de executar essas políticas. Alberto, qual a conexão desse crescimento da violência também com a questão prisional, né? Porque nós temos aí um fortalecimento das facções. Como isso se relaciona com esse aumento dos homicídios? Essa é uma questão chave. O Brasil vem seguindo uma receita, e o Rio Grande do Sul entrou nessa mesma rotina, né? De que a única coisa a se fazer em segurança pública é prender. Né? É a quantidade de presos, é a prestação de contas de que se está fazendo alguma coisa. E atualmente, em nível internacional, como a Tâmara colocava, o que se sabe é o contrário. Né? Quando um governo tem que prender muita gente, é sinal que as suas políticas de prevenção à violência não estão funcionando. Né? Nós invertemos hoje, atualmente, em nível mundial, nos países mais envolvidos, no Chile, né? Se passou a prender menos e prevenir mais, e se prender melhor, né? Se prender aquelas pessoas que têm que oferecem maior risco para a sociedade, as pessoas mais violentas, que cometem homicídios, estupros, e sobre o outro contingente, né? Especialmente o pequeno tráfico, nós temos que desenvolver outras políticas. E aqui o que passou a se fazer, né? Na ausência de conhecimento, na ausência de saber como lidar com o fenômeno da violência e tratar ele de uma forma até populista, né, no sentido de não ter embasamento, se passou a aumentar vertiginosamente o número de presos num sistema prisional que não tem nenhuma capacidade para responder. Né? Se nós tivéssemos metade dos presos hoje, o sistema prisional gaúcho já estaria falido. Né? Nós não temos, com exceção da penitenciária de Canoas, né, que nós tivemos a oportunidade de participar dessa construção, desde o início do governo Ieda, um novo símbolo de sistema prisional, com capacidade de ressocialização, né, onde atualmente 90% dos presos que passam pela PECAM não reincidem. No resto do estado é exatamente o inverso. 90% das pessoas que passam pelo presídio voltarão, em curto espaço de tempo, a cometer crimes ou serem assassinados, porque o poder público está alimentando as facções com esta política equivocada de segurança. O Brasil é o único país do mundo onde o crime organizado nasceu no sistema prisional. Nos outros países, as máfias, as maras, que são as grandes facções, na América Central, elas nasceram na periferia pobre, onde a desigualdade cresce e tal. No Rio Grande do Sul e no Brasil, elas nasceram dentro do sistema prisional. Elas são fruto da visão equivocada de segurança. E aí passam a controlar, a se fortalecer. Hoje, Porto Alegre enfrentou em 2015, 2016, uma grande guerra da luta de 2, 3 grandes facções por território. Essas facções começam a deter muito poder econômico, começam, inclusive, isso é um grande problema, porque a corrupção nas polícias começa a aumentar, essas facções começam a deter um grande poderio territorial, né? E isso realmente, a consequência é a perda de controle de território. Né? O que nós só víamos no Rio de Janeiro, em outras cidades, hoje ela já é real em Porto Alegre. Né? Nós temos grandes territórios sendo controlados e isso provoca uma explosão de homicídios. É um número pequeno de jovens que começam a se matar de uma forma muito acelerada. E você precisa, ao invés de fortalecer esses grupos para dentro do presídio, você tem que fazer isso que a Tâmara falou, de fazer um trabalho nos territórios deles. Né? Um trabalho onde nós consigamos disputar cada um desses jovens para prevenir a violência. E é o que algumas cidades já fizeram com sucesso.
né? Por exemplo, Canoas, né, que teria que ser mais comentada e conhecida aqui no estado, em 8 anos reduziu 18% os homicídios, enquanto na região metropolitana aumentou 80%. Né? Quer dizer, existem formas concretas de se reduzir a violência. Tâmara, se fala muito na ressocialização, né, efetivamente, mas hoje o sistema prisional, ele muitas vezes é uma escola de formação, né, de aprimoramento do crime, porque nós temos, né, pior do que uma masmorra medieval. Como é que tu vê esse tema da ressocialização e o próprio caso do Presídio de Canoas, que tem uma experiência positiva, né, de ressocialização? O Presídio de Canoas, ele é, e vou dizer que ele ainda é, apesar da última decisão equivocada e lamentável do governo do estado de ocupá-lo, né, de forma não organizada, ele é hoje o presídio certamente com o menor índice de reincidência do Brasil. Então, no Presídio Central, o preso no Presídio Central, ele custa R$1.000. O preso no Presídio de Canoas, ele custa R$3.000. O preso no Presídio Central, ele vai reincidir, ele vai retornar, ele poderá retornar até 8 vezes para o Presídio Central, né? Então, esse é o custo que ele vai ter para a sociedade. Ele vai ficar no presídio, ele sai para a sociedade, comete outros crimes, ele poderá matar outras pessoas e ele retorna para o Presídio Central. Portanto, é uma falência completa. E porque hoje o Presídio Central ele abriga facções criminosas. Qual é a diferença da PECAM? A inexistência de facções criminosas. Ou seja, quem controla o presídio é o Estado. É o Estado. Isso. E no Presídio Central são as facções. São as facções, exatamente. Então, as facções dentro do presídio, elas são alimentadas de diversas formas, né? Seja pelo próprio apenado que está ali, que vai se tornar um exército da criminalidade quando sair, seja pelas famílias que são obrigadas a executar crimes fora, né? Mães, esposas, enfim, filhos que acabam ingressando também nessa rede, seja pelos próprios negócios que se dão dentro do presídio. Uma cantina dentro de um presídio, né, gera milhares de reais para a criminalidade. A diferença, então, na PECAM é a ausência dessa rede de criminalidade, em que o Estado é que detém o poder como deve ser, dado que estamos falando de um presídio, de uma força de segurança do Estado. Então, dentro da PECAM, os apenados, eles vestem o seu uniforme, eles recebem toda a alimentação do próprio Estado, eles trabalham para obter a sua própria alimentação, seja na horta, seja na cozinha, seja na lavanderia, né? Tem uma porcentagem muito grande de apenados trabalhadores. Além disso, essa possibilidade, né, essa inexistência da facção permite hoje, inclusive na PECAM 1, que empresas da própria cidade de Canoas, através da gestão municipal, do município de Canoas, entraram lá, né, na gestão passada e hoje executam trabalhos manuais. Os apenados estão ali empregados recebendo o seu salário. Então, é muito bonito quando a gente vai à PECAM e vê os apenados dizendo, olha, a minha esposa tinha que se mudar para me acompanhar. Eu nunca conseguia fazer com que a minha família saísse do chão, né? Porque eles estavam sempre me acompanhando e tendo que trazer dinheiro para eu sobreviver dentro do presídio. Hoje não mais. Hoje eu estou aqui, estou trabalhando e estou guardando dinheiro para eu conseguir comprar minha casinha quando eu sair do presídio. Isso é ressocialização. Recentemente agora, com a decisão do governo do estado, de forma abrupta, acelerada, desorganizada, colocar pessoas dentro da PECAM sem essa necessária triagem, estamos correndo o risco de que isso tenha sido um erro fatal e irreversível para o sistema PECAM. Por quê? Uma vez uma facção criminosa toma conta de uma ala, de uma das unidades, acabou, né? O Estado muito dificilmente vai conseguir retomar esse controle. Então, esperamos que isso não aconteça, mas se a PECAM for ocupada conforme se noticiou, dessa forma assodada, isso vai acontecer. E aí cabe dizer que isso foi apresentado como uma solução para um problema que o próprio governo do estado criou, né? Que foi justamente colocar presídios em delegacias, que é contrário a todos os instrumentos internacionais de que o Brasil é signatário. O Rio Grande do Sul está em violação internacional dos seus compromissos, né? Por ter presos na delegacia, porque isso é jurisprudência pacífica internacionalmente. E aí, para resolver esse problema que o próprio governo do estado criou, eles estão terminando com aquele que seria o grande modelo
de ressocialização no Brasil, que é a penitenciária de Canoas. E se me permite só complementar, essa situação da PECAM, ela já estava pronta, né? Só para as pessoas entenderem por que nós estamos apontando de que esse problema foi criado pelo próprio governo. A PECAM ela está pronta há pelo menos 4 anos. Faltava um ponto ou outro, detalhes mínimos de uma obra que, com vontade do governo estadual, teria sido resolvido em 6 meses. O grande problema que o governo do estado se omitiu, ele não contratou novos agentes prisionais, que a PECAM precisa 700 agentes para dar conta, né? A PECAM ainda tem mais 2.300 vagas para serem ocupadas, né? E precisaria 700 agentes prisionais, que o governo do estado chamou semana passada para iniciarem o concurso, e poderia ter chamado há 3 anos atrás. Não chamou, aumentou muito o número de presos, sem ter uma política, como nós falamos, né? E jogou esses presos para a cadeia, afundou a nossa Polícia Civil, né? Tendo que cuidar de preso, um absurdo histórico. Nunca havia acontecido isso na história do Rio Grande do Sul. Essa é a primeira vez que acontece. Primeira vez. O Rio Grande do Sul, junto com Santa Catarina, eram os únicos 2 estados que nunca tinham tido presos, né? Então, se gerou o caos, né? E agora se destrói, como a Tâmara comentou, essa experiência que era a esperança de futuro, né? Nós precisamos começar hoje a reconstruir o futuro do Rio Grande do Sul. E está se destruindo a única grande experiência inovadora que era um caminho alternativo. Soluções, Alberto, na tua opinião? As soluções, como nós estamos falando, elas existem. Vários locais do mundo, né, cidades, estados, a Bogotá, né, creio que pode ser um grande exemplo para nós. Bogotá viveu uma situação com 10 vezes mais homicídios que Porto Alegre tem hoje, né? E hoje é uma cidade com 1/3 dos homicídios de Porto Alegre. Como fez isso? Uma liderança política, né, que vestiu a camiseta do tema da violência como a sua grande prioridade, né? Não dá para tratar a segurança pública como uma entre outras prioridades. Ela precisa ser a grande prioridade de um governo. E com políticas de mobilização cultural, né, com políticas de reocupação da periferia, com cultura para a juventude, com esporte, com lazer, se reconstruiu a convivência na cidade. O Rio Grande do Sul teve, em 2016, 1 milhão de brigas, de agressões, de pequenas violências, fora os 3.000 assassinatos. Nós precisamos tratar esse pequeno delito também. É isso que essa cidade, Nova York é um exemplo, né? E com uma estratégia também de policiamento. Focar em apreensão de arma de fogo, focar em aumento da prisão de homicidas, atuar nos pequenos delitos, consumo de álcool, perturbação do sossego e políticas de prevenção para a juventude. Tem que ter liderança política para puxar isso e mobilizar, por exemplo, as 20 grandes cidades do estado, ao mesmo tempo, os prefeitos, num grande pacto pela paz no Rio Grande do Sul. Tâmara, como é que tu vê essas soluções? Nós temos alternativas? Tem soluções para o Rio Grande? Sobretudo, parar de tratar a segurança pública como oportunismo e achismo, né? Porque é isso que a gente vê hoje, infelizmente, no país, no estado e aqui na cidade. Não se sabe o que fazer, não se buscam respostas e as pessoas estão morrendo. Nós estamos falando de tratar da vida das pessoas. É por isso que a segurança pública tem que ser a prioridade número 1 dos governos, porque sem segurança pública não tem saúde, porque os postos fecham. Sabemos sim que a evasão da escola é um fator de risco extremamente alto para vulnerabilidade, para violência. Hoje, o jovem que está evadindo hoje da nossa escola, daqui 6 meses, ele tem 50% de chance a mais de ingressar numa gangue, por exemplo. Preciso vontade política de realmente salvar a vida das pessoas e deixar de usar o tema da insegurança e do medo que está na sociedade de forma oportunista para vender soluções, quando na verdade o problema ele está lidando com a vida e os governantes têm a obrigação, a responsabilidade de atacar a segurança pública hoje. Queremos então agradecer a participação do advogado Alberto Kopitke Vinogron e também da advogada Tâmara Biolo Soares. São 2 especialistas, 2 nomes hoje no Rio Grande do Sul que dominam as grandes cabeças para pensar a segurança
no nosso estado. O Domínio Público fica por aqui, deixa suas sugestões, ideias, temas que você considera importante que o nosso programa possa abordar, possa trazer através das redes sociais. Nós voltamos no próximo domingo. Até lá! Conheça os melhores projetos dos municípios gaúchos na solenidade de premiação do Prêmio Gestor Público 2017, dia 7 de novembro, às 19 horas, no Teatro Dante Baroni da Assembleia Legislativa. O PGP é uma iniciativa de responsabilidade social dos auditores fiscais que valoriza os projetos inovadores que melhoram a qualidade de vida da sociedade. Prêmio Gestor Público 2017, Prefeitura atuante, Comunidade Segura.